Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no podcast de hoje eu vou trazer 22 princípios de extrema importância que eu uso, quando eu estou falando de terceirização da manutenção, terceirização de serviços dentro da manutenção. E eu queria começar esse podcast explicando um pouco dessa diferença entre você terceirizar a manutenção como um setor, que é o que tem largamente explicado dentro da literatura brasileira. Se você for ler qualquer livro de terceirização, eles vão bater em cima dessa tecla de terceirizar a manutenção como setor, né? E o que mais a gente vivencia, que é a terceirização de pequenos serviços, de paradas, de book de ordens de serviço e etc., de melhorias, de serviços de infraestrutura. O normal dentro de uma gestão de manutenção industrial não é um contrato que terceiriza toda a manutenção. Isso é uma visão para cima da manutenção, né? Pensando talvez numa diretoria, etc., ou numa gerência geral. O normal, ou talvez até o que acontece dentro de petroquímicas, etc., onde eles terceirizam partes da manutenção. Por exemplo, a execução é terceirizada. A execução e a supervisão da execução é terceirizada, mas a engenharia ela é primarizada, ela é que nem a gente chama da casa, né? O PCM é da casa, o planejamento é da casa, né? E aí existem técnicos que fazem fiscalização. Isso acontece em usinas também, termoelétricas, onde tu tem a execução é terceirizada. Agora, a parte de gestão, a parte técnica, no sentido de planejamento, no sentido de engenharia e no sentido de fiscalização, acaba sendo da empresa, da própria empresa, né? Diria dessa forma. Bom, mas isso é uma coisa, isso é um modelo de trabalho. Mas a grande maioria do país, das indústrias do país, não vivencia esse modelo de trabalho. Porque esse modelo de trabalho, ele é até interessante. Mas ele, bom, não vou me deter se ele é bom ou ele é ruim. Ele é interessante. Mas a grande maioria dos gestores de manutenção, eles vivenciam terceirização de serviços cotidianamente. Então, cotidianamente, existe dentro do processo da manutenção uma parte do orçamento destinada a serviços, né? Só que o que acontece? Isso é terceirização? É. Quais modelos estão disponíveis aí para a gente fazer um contrato para terceirizar esse serviço? Bom, tu pode fazer um contrato que não é incentivado de HH, mas às vezes é o melhor caminho. E tu vai fazer um contrato de serviço, né? Ou um contrato de performance, mas não vou entrar nesse meio aí, mas se vocês quiserem ler a respeito de contrato de performance, tem alguns livros do Allan Kardec e do Júlio Nassif que eles já escreveram a respeito disso. Não está na minha mão aqui, senão eu mostrarei para vocês. Então, quando eu vou contratar, terceirizar serviço, eu estou passando a responsabilidade, não totalmente, para aquela empresa que eu estou contratando de realizar aquele serviço. Quando eu estou contratando HH, ou humano hora, o homem hora, né? Hoje em dia a gente conhece por humano hora, mas a gente conhecia por homem hora. Eu estou contratando a mão de obra e assumindo a responsabilidade pelo serviço. Bateram muito na tecla que HH é ruim, é desperdício, etc. E pode virar uma bola de neve. Existem dois tipos de contrato de HH. Um contrato de HH com limite, com verba, né? E um contrato de HH aberto. Tem o guarda-chuva, que a gente chama. Tem o aberto e tem o fechado. Eu poderia me detalhar mais nisso, mas talvez eu vá fazer isso dentro do canal do Clube da Manutenção. Vou falar um pouco de terceirização, falando desses tipos de contrato, porque hoje não é sobre isso. Então, se você quiser acompanhar isso, peço que você se inscreva lá no canal do YouTube, que lá você vai ter acesso a essa conversa um pouco mais aprofundada disso. Se eu estou contratando um serviço e aí criou-se, de tanto se bater no HH é ruim, HH é ruim. Bom, vamos contratar serviço então. E aí a gente começa a contratar serviço. Pode contratar serviço, tem que ter um escopo do que tem que ser realizado. E aí o pessoal faz assim, ó. Por exemplo, substituir módulos do elevador, tal, reparar caídas, tal, bota na folha,
manda para o compras ou para o setor lá de suprimentos, eles vão orçar, 3 orçamento, balde, vai. O pessoal entra para a planta, não faz o que está ali que era para ser feito, não faz nada, bom, não faz o serviço. Faz o serviço, fica mal feito. E aí a gente começa a ter essa celeuma de problemas. Por quê? Porque quando a gente está contratando serviço, a gente está dentro de uma seara de gestão de projetos. E aí eu preciso fazer uma especificação técnica, não é um escopo. O escopo faz parte da especificação técnica. Eu preciso definir critérios. Eu preciso ter um alinhamento com o setor de suprimentos, setor de compras, que melhore um pouco a relação da contratação do serviço, porque senão a empresa vai perder. Então, vocês já devem ter vivenciado, se vocês são gestores de manutenção, se não foram presenteados com isso um dia serão, de ter que contratar várias vezes para fazer o mesmo serviço. Ou o serviço contratado não resolveu o que tu queria resolver, por quê? Porque tu não desenhou muito bem esse processo de contratação, não desenhado muito bem o processo de contratação, muito provavelmente você não tem bem desenhado o processo de controle desse contrato, não tem uma gestão de contrato, também não tem uma gestão de fiscalização, também não tem uma gestão de fechamento de contrato. Pensando nisso, eu vou fazer uma série de podcasts aqui, que eu acho que vão ser 2 ou 3, vai caber todo o assunto, sobre meus 22 princípios para contratação e gestão de serviços de manutenção, terceirização. Né? Nessa estrada, nessa longa estrada da vida, eu aprendi algumas coisas, né? E contratar serviço, terceirizar serviço de manutenção é um negócio que dá prejuízo para a empresa direto, por culpa da manutenção. A manutenção ela fica tentando se esquivar, mas é culpa da manutenção. Normalmente, essa culpa eu chamo de amadorismo da nossa parte. Amadorismo de não querer evoluir, não querer estudar como faz as coisas da maneira correta, não querer ver como as grandes empresas tratam esse processo, não ler livros a respeito disso. A gente simplesmente pegar o processo que está pronto dentro da empresa e seguir replicando ele mesmo que ele seja o maior criador de problemas na gestão de serviços terceirizados. Então, esses princípios são meus, eles não são leis, tá? Vem do artigo que eu estou escrevendo. E nesse primeiro episódio aqui, eu acho que eu vou falar de 7 e depois falo de mais 7 e mais 7. Então você tem um compromisso comigo de acompanhar esse mais 2 episódios para frente. E o que é importante entender primeiro, antes de iniciar, né? Que a EFW é uma empresa parceira nossa, né? EFW Engenharia, que apoia o nosso canal, que nem eu comentei com vocês. E aqui na descrição desse episódio tem um link que leva lá até a EFW para vocês conhecerem o negócio dessa empresa, que funciona através da especialização em manutenção preditiva para inversores de frequência. Então, antecipando falhas que podem parar a tua planta nos teus inversores de frequência. Então, o link está aqui embaixo, só clicar e conhecer. Legal? Então, vamos lá. 22 princípios para contratação e gestão de serviços na manutenção. Número 1. Nunca tente levar vantagem sobre o terceirizado. É sempre importante buscar uma relação de ganha-ganha, né? Então, o que isso significa na prática? Bom, você não pode ficar aumentando o escopo do terceirizado à revelia. Ah, só mais isso aqui. Pô, não tem como me quebrar esse galho. Não tem como fazer isso aqui também. Não tem como não sei o que, não sei o que lá. E papapá, e pipi. Ou se não, você ficar apertando por preço, né? Que aí vem o segundo princípio. Não transforme a contratação em uma guerra de preço. O setor de suprimentos tem um papel fundamental na negociação comercial, mas preço não pode ser o único critério. O menor valor pode representar menor produtividade, menor qualidade, equipes menos experientes ou uma sequência de pedidos de aditivo no futuro. Vocês sabem disso, né? Então todo mundo sabe que o menor preço não é um indicativo de que o serviço vai ser feito com qualidade, de que o serviço vai ter, né, vai atender às expectativas, etc. Mas o que vocês se esquecem é que qual era a expectativa de vocês?
Essa é a grande pergunta. E por que vocês não colocaram isso no papel? Porque o que acontece? O setor de suprimentos é um setor cego, tecnicamente. O setor de compras é um setor cego, tecnicamente. Ele vai tentar comprar aquilo que está descrito. Seja uma especificação técnica de rolamento, seja uma especificação técnica de um serviço, seja especificação técnica de um equipamento. Ele é um setor cego. Se a especificação técnica está ruim, vai vir coisa ruim. Falando em serviços, e eu vou trazer talvez isso agora mais para frente, você como contratante técnico, né, você fez uma especificação técnica, eu vou falar também disso mais para frente, você precisa avaliar tecnicamente a proposta do fornecedor. A avaliação comercial é só uma parte, a gente tem uma avaliação técnica e uma avaliação comercial na contratação de serviços. E guerra de preço é furada. Se o único critério de tomada de decisão da tua empresa é preço, ferrou-se, ferrou-se, ferrou-se. Tem que ter critérios técnicos e esses critérios técnicos têm que ser usados para desqualificar os fornecedores. A gente não pode desqualificar um fornecedor só por causa de preço. Ah, está muito caro, está fora. Tá, mas peraí. Por que esse aqui está mais barato? Se tu não tiver critérios para enxergar isso, se ralou. Número 3. Rápido, barato e com qualidade não existe. Então, vamos definir aqui, né? Isso é o princípio, né? Rápido, barato e com qualidade. Não existe. Não existe, não vai acontecer, esquece, não acontece, nunca aconteceu no mundo, não vai acontecer contigo, não aconteceu comigo, não vai acontecer com ninguém. Rápido, barato, com qualidade não existe. Se alguém promete entregar tudo ao mesmo tempo, de forma rápida e barata, provavelmente alguma variável não está sendo considerada. E aqui é uma coisa importante. Provavelmente alguma variável não está sendo considerada. Provavelmente alguma coisa do que tu pediu não vai ser feita. Ou provavelmente alguma coisa que tu pediu, minto, tu nem pediu, que tu pensou que ele tinha entendido e tu não escreveu, não vai ser feito. Porque como é que os caras fazem o negócio? Os caras pegam a especificação não, às vezes nem é a especificação, é um escopo, manda, pá. Aí chega, aí vai com o pessoal na área, ó, tem que fazer isso aqui, papai, pipi. Aí lá na hora que tu tá mostrando o serviço para os fornecedores, né? Ó, isso aqui coloca também, tá? Mas não tá no papel. Tomou-lhe. Se não tá no papel, não existe, cara. Tu não tá conversando com o teu pai, com o teu irmão, com o teu brother, teu amigão. Tu tá conversando com o fornecedor que tá ali querendo ganhar dinheiro, lucro, etc. Tu tá numa empresa, isso é um trabalho profissional, isso não é uma pastelaria. Nenhuma pastelaria funciona assim. O cara tá fazendo pastel, bota mais um ovo aí pra mim nesse pastel. Não existe isso aí, cara. Tá lá o cardápio, tu pediu o pastel, vai vir o pastel que tu pediu. Os ingredientes já estão ali. Se tu não fizer a consideração, não vai ser no meio do caminho que vai acontecer. Então, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que faz o teu contrato não performar. Tá, coloca isso aqui, coloca. Aí eu já vi situações do seguinte, ó. Não, a partir eu não tenho, né? Bom, nem vou ficar me justificando, mas verdade verdadeira. O contrato está rodando, etc. Tá, agora, porque funciona assim, o cara que contratou não é o mesmo que vai executar. Aí o cara que está executando, ele fala, bom, aí depois tem que fazer isso aqui. Aí o cara lá da terceirizada, supervisor, etc. Não, mas isso aí não está no escopo. Opa, como assim não está no escopo? Aí vem pro PCM e contratou o serviço. Como assim, cara? Isso aqui não está no escopo? Tava lá no overhaul, tava lá no levantamento da inspeção. Aí o cara do PCM olha pro terceirizado e fala, pô, mas eu te mostrei na visita, né? Aí o cara olha para ele, não, mas não tá no escopo. Aí tu olha no escopo, não tá no escopo. Não existe te mostrei na visita, não existe eu te falei, não existe isso aí, cara. Isso não existe em lugar nenhum. De boca nada, de boca nada, de boca nem, de boca com teu irmão, com teu pai, com teu parente, nem com teus parentes. De boca com fornecedor. E quem é que não faz isso aí? Tem gente que nem tem escopo, não tem nada. Já sai falando tudo de boca e o cara vem, o que é isso, cara? Ah, mas o fio do bigode? Que fio do bigode, homem? Isso aí já foi há 1000 anos, não existe, esquece. Então, alguma variável não está sendo considerada. Às vezes alguma variável não está sendo considerada. E aí, o que vai fazer?
E às vezes não, na grande maioria das vezes por culpa nossa. E aí não só da manutenção, às vezes pelo próprio processo de contratação da empresa. O processo de contratação da empresa não envolve avaliação de proposta técnica e avaliação de proposta comercial, pode acontecer. O processo de contratação da empresa não tem uma minuta completa que envolva a proposta técnica e a especificação técnica. O ideal seria que a própria especificação técnica já fizesse parte da minuta, né? Fizesse parte do contrato, que é uma coisa que às vezes não acontece. Tem empresas que pegam a proposta técnica do fornecedor e anexam ao contrato e não anexam a especificação técnica. Porque quando tu tem dois documentos, tu tem que ter um documento que valha mais que o outro. Por exemplo, o que pode ser citado no contrato? Na dúvida entre entendimento entre a proposta técnica e a especificação técnica, proposta técnica do fornecedor e a especificação técnica, se sobre a especificação técnica tem mais peso que a proposta técnica. Ficou meio confuso, mas vou repetir. Falando em linguagem simples, no final o que vale é a especificação técnica. Eu estou com 3 documentos aqui falando coisas semelhantes, mas no final o que vale, se tiver dúvida, o que vale é a especificação técnica que tu montou. Né? É isso. Então, o interessante fosse que ela fizesse parte da minuta. Até porque é o seguinte, ó, não deveria, isso eu não entendo, tem algumas empresas que fazem isso, mas por que a proposta técnica do fornecedor vai anexa ao contrato? Isso não tem o mínimo sentido. Se ela é a declaração do fornecedor que ele vai cumprir a especificação técnica, ela não precisaria estar lá. Quem deveria estar lá é a especificação técnica. A gente já não teria esse confronto de dois documentos. Pessoal, talvez para você que não é gestor, nunca gerenciou um contrato, não faz parte desse mundo, talvez esse podcast você não esteja entendendo muito, ele não esteja te ajudando muito, mas fica tranquilo que ter esse conhecimento muda muito a tua capacidade de se posicionar quando essa oportunidade aparecer. Legal? Fica tranquilo. Número 4. Avalie tecnicamente os fornecedores. A proposta comercial responde quanto custa. A proposta técnica responde como será feito. As duas precisam caminhar juntos. Não existe contratação de serviço quando tu avalia só proposta comercial. Tu como técnico, área técnica, com manutenção, tu tem que avaliar a proposta técnica. O comercial vai avaliar a proposta comercial. E nem deveríamos chegar em vias de fato de proposta comercial sem antes ter uma equalização das propostas técnicas. O que adianta o cara dar o preço se de repente ele não está nem orçando o que tu está pedindo para ele orçar? Entende? Então, primeiro eu preciso avaliar a proposta técnica, aprovei as propostas técnicas de tais e tais e tais fornecedores. Agora a gente vai avaliar a questão comercial, que pode ser só o setor de suprimentos ou de compras que avalie. Né? Não tem problema, não precisa nem participar. Mas se não tiver uma equalização técnica, está ralado. Sexto princípio, saiba exatamente o que avaliar. Receber uma proposta técnica não basta. É preciso definir previamente quais critérios serão analisados. Sem critérios, não terá o que avaliar. Então você precisa definir os critérios de avaliação de uma proposta técnica. Isso precisa estar definido lá na especificação técnica. Por exemplo, anota aí. Cronograma de execução para cumprir o prazo que tu especificou, porque dentro da tua especificação técnica tem que dizer o prazo. Eu quero que faça essa casa em 1 ano. Eu quero que faça esse serviço na parada de manutenção que dura 35 dias consecutivos. Legal? Tem que ter o prazo. Então, tu vai avaliar cronograma das atividades, histograma de pessoal e equipamento. Tem que ter histograma. Quantas pessoas o cara vai ter, quantos equipamentos ele vai ter, tem que ter isso. Por quê? Porque às vezes, é o que mais acontece, o cara vai lá e fala pra ti, não, isso aí não sei o que, 10 pessoas, e quando vê tem 5 caras trabalhando. Aí tu vai dizer, pô, cara, mas só 5? Isso aí não vai terminar nunca, hein? E o cara, não, porque não sei o que, papá, não, cara. Aqui, ó, é 10, ó. É 10. Então no teu histograma tem que ter 10. Mas tu não botar lá, não vai ter critério.
Cronograma, histograma, plano de trabalho, ou plano de construtibilidade, dependendo do tamanho do projeto. Tem que estar como que o cara pensa em fazer o trabalho. Eu penso em fazer assim, penso em fazer assado, etc, etc, etc. Não é detalhamento, não é um plano de construtibilidade robusto, mas é minimamente para você, quando for ler a proposta técnica, entender. Se o cara entendeu o que tem que fazer. Porque senão, cara, o que vai acontecer? Tu vai explicar para ele quando ele estiver dentro da tua planta. Não, cara, isso aqui é assim, assado. Tá, mas peraí, mas tu não entendeu o negócio? Tu não entendeu o que é pra fazer? Aí tu tem que ficar constantemente explicando pro cara, porque ele não entendeu, cara. Entendeu? Ele não entendeu. Então aí já são 3 pontos de avaliação, que eu acho que considero um dos mais importantes. Regime de trabalho. Definir o regime de trabalho é importante. É o que mais que ele pode, o que ele não pode fazer. Porque senão o cara vai chegar aqui, não, cara, eu orcei para trabalhar todos os dias, nesses 35 dias. Não, mas não pode, cara. Tem que folgar um dia. Não, mas tu tem que botar isso na especificação técnica. Entendeu? Então saiba exatamente o que avaliar. Para isso você precisa ter critérios. E nosso 7º e último ponto deste podcast, deixa eu só ver quanto tempo nós estamos aqui, 21, tá bom? Aprenda a elaborar especificações técnicas. Né? Escopo não é especificação técnica. O escopo diz o que será feito. A especificação técnica define como, com quais requisitos, quais critérios de aceitação e como o serviço será medido. Grande parte dos conflitos nascem justamente dessa diferença. O cara vai lá e escreve, substituir 10, não sei o que, papapá, e manda para frente. Aí os únicos critérios que tem lá é do SESMIT, da segurança. Aí não tem mais critério nenhum. Aí o cara não define tipo de solda, não define, não pede o histograma, não pede cronograma, não define o tipo de tinta, não define questões de prazo, não define regime de trabalho, não define como é que vai medir, não define nada. Como é que vai medir o serviço? Como é que vai medir o serviço? Ah, eu vou te pagar só quando terminar. Mas como assim só quando terminar? Eu vou te pagar com uma edição quinzenal, uma edição mensal, uma edição semanal. Mas como é que vai ser esse negócio? Né? Então, especificação técnica é diferente de escopo. Escopo não é especificação técnica. Escopo é o que o cara tem que fazer. Tá, legal. Tá, mas com que critério? É isso que a gente tem que entender. Eu quero que a pessoa venha aqui e faça isso. Tá, mas quais são os critérios que eu vou avaliar? Às vezes eu falava, isso é uma coisa assim que depois que tu entende, tu te sente meio que um tu te sente meio que um ignorante assim por não ter entendido isso antes, né? Eu me lembro que quando a gente tem conflitos dentro do entendimento de produção, por exemplo, tu tem uma empresa que ela fabrica copo, legal. Tu tem uma empresa que produz minério, legal. Tu tem uma empresa que produz energia, legal, tá, beleza. E aí o cara olhar para ti e dizer assim, cara, mas isso aí não importa, a gente está aqui para produzir copo, a gente está aqui para produzir energia. Mas claro, isso é óbvio, né? Isso é óbvio, que a gente está aqui para produzir energia, para produzir copo, para extrair minério, isso é óbvio. A empresa foi montada para isso muito antes da gente até nascer, isso é óbvio. Mas como que a gente vai fazer isso? Com que critério? A gente vai fazer isso de modo seguro ou inseguro? A gente vai fazer isso com qualidade ou sem qualidade? A gente vai fazer isso trabalhando num ambiente limpo ou num ambiente sujo? Como que a gente vai fazer? Entendam que o que vocês vão fazer, tá, isso aí é extremamente importante, mas às vezes isso é tão simples, cara, que tá beleza, tá ótimo, o que é para fazer isso aqui? Tá, mas como? Quais são os critérios? Isso que mais importa. Isso que mais importa. Um carro anda sem porta. Um carro anda sem cinto. Um carro anda com os pneus careca. Mas esses são os teus critérios de aceitação? Os caras podem trabalhar na tua planta sem camisa? Sem botina? Dá para trabalhar sem botina. Quem disse que não dá? Dá sim. Mas dá? Tu aceita isso? Isso é um critério teu? Não, aqui não tem critério nenhum. Então dane-se, cada um faz o que quer, trabalha de qualquer jeito. Não tem que ter cinto de segurança, tem que ter cinto de segurança, é um critério de segurança. Isso é um critério. Às vezes o cara não se dá de conta que
O mais simples é o que vai ser feito. Isso é o mais simples de tudo, cara. É o mais simples de tudo. Ah, Bruno, o que a gente tem que fazer? Gerenciar a manutenção, trabalhar aí, consertar os equipamentos. Tá, mas como que a gente vai fazer isso aí? A gente vai aceitar uma alta taxa de corretiva? Exposição a risco? Um alto custo? Baixa confiabilidade? Baixa disponibilidade? Ou, quando a gente tem conflito de valores, no sentido de a gente vai aceitar para ter alta disponibilidade, aumentar o risco de acidente? Então ainda existe uma hierarquia de valores, que é um assunto para uma outra hora. Mas entendam que o que vai ser feito é a coisa mais simples da conta, pô. Tem que tentar entender como. Então, como é que esses caras vão fazer isso aí? Com quantas pessoas? Em quanto tempo? Qual é o cronograma? Como é que eles pensaram em fazer esse trabalho? Quais são os critérios de segurança, preocupação? Ah, vai ter içamento de carga, tá? O plano de Rigger. Tá ali, tá colocado na proposta da especificação técnica, é isso? Eles estão considerando? Porque muito da diferença de preço que vocês veem aí, absurdas, etc., é simplesmente por falta de entendimento disso. Legal? Então, nesse podcast eu trouxe os primeiros 7, são 22. E convido você a continuar comigo nessa conversa para a gente, né, aprender mais esses... Falta quantos? Falta 15 princípios. Legal? Então, não esqueçam de apoiar o canal, não esqueçam de apoiar esse podcast, se inscrevendo, compartilhando também. Alguém precisa trocar uma ideia a respeito dessa terceirização. Compartilhe isso com alguém que precisa desse conhecimento. Não esqueçam, né, de clicar aqui embaixo e conhecer o trabalho da EFW, né, a respeito de manutenção preditiva de inversores de frequência. Vocês vão gostar muito. Não esqueçam de apoiar o canal, né, se inscrevendo aí também. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.